democrático, né? Se a pessoa não se sente bem ouvindo tal e tal pessoa, não deve ficar, é um direito da pessoa. Porém, quem me ouvir já sabe que eu sou um pastor tradicional das Assembleias de Deus e eu não mudo. A minha pancada é uma só há 52 anos. Há 52 anos eu não mudo. Não adianta querer fazer minha cabeça. Eu não entro nessa. Eu fico naquilo que eu aprendi e tem mais uma coisa. Sabendo de quem eu aprendi. Ok? Sabendo de quem eu aprendi. Eu e o pastor Marca Atalaya, a gente não muda, não. Concordo, reverendo, também não discuto ponto doutrinário. Pastor Atalaya não edifica ninguém. Não edifica, sabe? Então as pessoas ficam exasperadas, ficam nervosas, né? E aí o Espírito Santo não opera, não fica nesse ambiente de discussões intermináveis, né? Então, se o irmão não crê no arrebatamento secreto, por favor, eu respeito o senhor e o senhor fica à vontade, mas sabendo que o senhor está na live de uma pessoa que crê no arrebatamento secreto, no rapto da igreja. Ok? E se for possível, né, compartilhe esta live com as outras pessoas. Vamos começar. Vamos ler aqui as Escrituras Sagradas. Eu vou pegar a Bíblia Sagrada aqui. Opa, pronto. Nós vamos começar em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. E nós vamos ler um só versículo. Ok? Se você quiser já ir notando, pode ir notando. 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 32. Olha a leitura da palavra do Senhor. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo São Paulo, ele traça para todos nós aqui esta noite a chamada divisão dispensacional da humanidade. Isso mesmo, Elizabeth. Compartilha a live, né? Então ele traça a divisão dispensacional da humanidade. E nós lemos aqui que existem 3 grupos de povos. Os judeus, os gentios e a igreja do Senhor Jesus. Os judeus, nós sabemos quem são eles. Eles são os descendentes de Abraão, eles descendem de Isaque e eles descendem de Jacó. Então, os gentios são os não-judeus. São chamados nações, gregos ou estrangeiro. Nações, gregos ou estrangeiros. E a igreja é composta de 2 povos, judeus e gentios, convertidos a Cristo. Então, nós temos aqui a divisão dispensacional da humanidade. Porque aqui está o segredo da interpretação e da aplicação. A Bíblia Sagrada, todos nós sabemos que ela é uma espada de 2 gumes. O gume número 1 nós chamamos de interpretação. E o gume número 2 nós chamamos de aplicação.
primeiro se interpreta e depois se aplica. Quer dizer, o segredo da aplicação está na interpretação. Se a pessoa interpretar errado, obviamente que vai aplicar errado também. Não é assim? Então, tem coisas que Deus fala para judeus, tem coisas que Deus fala para gentios, e tem coisas que Deus fala para a igreja. Né? Que às vezes Deus está falando para judeus, você diz que é para a igreja, não é. Para judeus é para judeus. Agora, pode ser aplicado para a igreja. Aí é outra coisa. Comparação, Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então Deus está falando aí para Israel. Agora, pode ser aplicado, obviamente, para a igreja. Então, temos cuidado na interpretação para não gerar uma aplicação errada. Então, para a igreja, eu coloquei aqui no meu livro, né? Olha o livrozinho aqui. Né? Para a igreja, ele virá como noivo celestial. Noivo celestial. Para os judeus, os remanescentes, ele virá como Messias. Ele virá como Salvador e ele virá como libertador. Messias, Salvador e libertador para os judeus. Para introduzi-lo no milênio. Para introduzi-lo no milênio, que é o reino prometido por Deus a Israel. Nós vamos ler uma escritura para dar substância ao nosso comentário. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 2. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 2. Isaías, capítulo de número 2. Vamos lá. Versículos 2 e 3. Olha o que diz. Vamos ouvir a leitura. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isto aqui é a manutenção da promessa de Deus no que concerne o estabelecimento do reino milenar com Israel. Então, meus queridos, irmão Wellington, saia, irmão, da nossa live, por favor. O senhor não acredita no que eu acredito? O que é que o senhor está fazendo aqui? Vá para outra live, procura outro lugar. Tá bom? Obrigado. Então, para os gentios, Jesus virá como juiz, como rei dos reis e senhor dos senhores. Então, para a igreja, Jesus traz duas credenciais. Uma credencial de noivo e a outra de esposo. Para Israel, Jesus traz três credenciais: Messias, Salvador e Libertador. E para os gentios, Jesus trará três credenciais: Juiz, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo salvo em Jesus que guarda as suas palavras
que guarda as suas palavras, deve viver e estar atento e preparado para estes acontecimentos, pois é a nossa saída e escape da terrível vingança do Senhor, que se dará aqui na terra depois que a igreja for morar com Jesus no céu de glória. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos ver esta vingança que acontecerá por Deus com os moradores que ficarem na terra e não forem ávidos de ter sido arrebatados. Vamos ler, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4 e 13. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Está aqui, 4 e 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não os entristeçais com os demais que não têm esperança. O mundo é um mundo de desespero, de desesperança, né? De incredulidade. As pessoas não acreditam, né? Na volta de Cristo. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dormem, Deus tornará a trazer com eles. Deus tornará a trazer com eles. Então, é bom que as pessoas tomem pé da situação, da tristeza das pessoas que ficarem. Vai ser muito triste. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 8. Guarde bem esse versículo 8. Como labareda de fogo, olha que coisa séria, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Versículo 10. 1 Tessalonicenses, estou lendo o capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Eu vou repetir. Como labareda de fogo, versículo 8, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Agora veja o verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Meus irmãos, o Senhor está advertindo ao povo, né, que quando ele vier, a coisa vai ser muito séria. Muito séria. Agora nós estamos tendo a oportunidade rica, né? Essas concessões que Deus tem feito para todos nós, de amor, de paz, de gozo, de perdão dos pecados. É uma coisa maravilhosa. Mas, quando ele vier em sua glória, primeiro que ele vai destruir os exércitos que vão lutar contra Israel no Armagedon, na batalha de Meguido. Então, vamos continuar aqui. Na primeira vinda, ele virá nas nuvens
para buscar a igreja, a noiva preparada. A noiva preparada. Aqui está o nosso livro. Glória a Deus. Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu sou um homem de paz. E todos que me assistem nessa live são pessoas de paz. Que nós não trazemos o nome de ninguém para infernizar a vida de ninguém. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Cada pessoa prestará conta a Deus dos seus atos. Então, cada um veja como está edificando e como está andando, não é? Cada um veja. Então, vamos continuar. Vejamos o desenrolar desta primeira fase da vida de Jesus. Primeiro, a ressurreição dos mortos. São os que dormem em Cristo Jesus, terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro, e ainda precederem os vivos, e subirão às nuvens para encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, isto é maravilhoso. Eu tenho o maior estímulo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, para mim, não é lixo, viu, irmão? Eu não chamo nem a palavra de Deus de isso. Eu ensino isso, não, Senhor. Eu tenho muita consideração e respeito pela palavra do Senhor. Para mim, isso aqui é um tesouro santificado pelo Espírito Santo. Então, a pessoa é bom a gente mudar o nosso comportamento, a nossa linguagem, quando falarmos da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Pastor Carlos Serpa, a paz do Senhor, muito obrigado, pastor Carlos Serpa. Saudade do querido irmão e da sua digna e distinta família. Muito obrigado, pastor Carlos Serpa. Nós falamos a mesma língua, doutrinariamente falando. Deus continue abençoando o senhor, o pastor Marcos Atalaia, que é um grande amigo e um grande doutrinador. A saída da igreja, que está em 1 Coríntios 15, 52. Vamos ler aqui a saída da igreja. 1 Coríntios 15 e 52. Glória a Deus. Quem achou? 1 Coríntios 15, 52. Está aqui. Olha que diz a palavra do Senhor. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E nós seremos transformados. Esta é a saída da igreja para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Louvado seja o nome de Jesus. Será um piscar de olhos o tempo que Jesus gastará para consumar o que prometeu e irá cumprir. E irá cumprir. Conforme João, capítulo 14, verso 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou vos preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O mundo não verá esse acontecimento. O mundo não verá esse acontecimento. Ele é secreto. Secreto. O mundo não verá esse acontecimento. Somente os servos que estiverem atentos. Somente os servos que estiverem atentos, prontos, despertados. O toque da trombeta, somente os santos ouvirão, pois está afinada pelo diapasão do Espírito Santo.
É como se Deus colocasse um diapasão nos nossos ouvidos, pelo Espírito Santo, para discernir, entender o toque da trombeta. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 a 16. Leamos a palavra do Senhor. 1 Coríntios, onde foi que eu disse? Capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 16. Glória a Jesus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Mas, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos, glória a Jesus, a mente de Cristo. Nós temos, aleluia, a mente de Cristo. Que coisa linda. Eu estou alegre no Senhor Jesus com esta palavra. Nós temos a mente de Cristo. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Glória a Jesus. Para subir aos céus, ao encontro de Jesus Cristo. Por que nós cremos que ele virá? Por que nós cremos que Jesus virá? Porque ele mesmo afirmou que viria. Né? Ele mesmo afirmou que viria. João 14, 3, Apocalipse 22 e 20, fala explicitamente, né, que ele virá. Os anjos também confirmaram que ele viria. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 10, este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim como viste ir, há de voltar. Há de voltar. Glória a Deus, há de voltar. Os sinais se cumprem, segundo o predito das Escrituras. Marcos capítulo 13, verso 28. Pelo testemunho da Santa Ceia em memorial, e não beberei do fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Há diferença entre o rápido, o arrebatamento e a revelação após a tribulação. No rápido da igreja haverá segredos. Mateus capítulo 24, verso 36. Vamos ler? Mateus 24 e 36. No rapto da igreja haverá segredos. Mateus 24 e 36. Está aqui. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, aí está o segredo do arrebatamento.
Agora, na revelação, tudo será público. Na revelação, na vinda em glória, tudo será público. Abramos a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 1, e versículo de número 7. Olha o que diz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. E todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, amém. Então, no rapto haverá segredo. Mateus 24 e 36. Na revelação, será público. Será público. Apocalipse capítulo 1, verso 7. No rapto, Jesus ficará nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4 e 17. No rapto, Jesus ficará nas nuvens. Na revelação, ele virá sobre o Monte das Oliveiras. Vamos ler Zacarias 14. Zacarias 14, versículo 4 e 5. Quem estiver acompanhando aí, vá fazendo as suas anotações. Isso é muito bom. Zacarias, capítulo 14, e versículo 4 e 5. Vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui a santa palavra do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 14, verso 4 e 5. Vamos lá. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Ó Senhor. Glória a Jesus. Então, nós estamos vendo a diferença entre o rapto e a revelação. Glória a Jesus. No rapto, Jesus virá para os santos. 1 Tessalonicenses 4 e 17. No rapto, Jesus virá para os santos. Na revelação, Jesus virá com os santos. Com os santos. Ok, meus queridos irmãos? Então, vamos ver aqui. No rapto, Jesus virá para os santos. Tome nota. 1 Tessalonicenses 4 e 17. Na revelação, Jesus Cristo virá para os santos. Aliás, com os santos. Para os santos no arrebatamento. Com os santos na vinda em glória, na revelação. No rapto, haverá profunda alegria. No rapto da igreja, haverá profunda alegria. Na revelação, haverá lamentações, haverá tristeza. Mateus, capítulo 24, e versículo de número 30. Vamos ler? Vocês peguem aí a palavra, vão anotando, que isso vai servir para todos nós. Mateus 24 e 30. Olha o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem do céu, com poder e grande glória. Muita gente se lamentarão. Então, isso é muito sério, né? Essas convicções que Deus nos deu pelo Espírito Santo, da salvação, é uma coisa extraordinária. No rápido, os incrédulos serão deixados. No rápido, os incrédulos serão deixados. Na revelação, os incrédulos serão destruídos. Então, no rápido, os incrédulos serão deixados. Mateus 25 e 12. Olha aqui. Vamos ler o versículo 12. Mateus 25, versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Não conheço. Isso é uma tristeza, né? As pessoas que não abriram seus corações para servir a Deus em novidade de vida, né? Pessoas que não oram, que não buscam a Deus para se quebrantarem, para se humilharem aos pés de Jesus. É muito triste. Temos pessoas hoje que querem discutir Bíblia como se discutisse direito penal, né? Não é assim, meus irmãos. A palavra de Deus é digna de toda aceitação, de todo respeito, de toda reverência e de todo amor. E de todo amor. Na revelação serão destruídos. Mateus 25 e 41. Vamos ler. Mateus 25 e 41. Eu espero que vocês estejam tendo proveito de alguma coisa. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E seus anjos. Então, meus queridos e amados irmãos, é muito difícil, né? As pessoas endurecerem o coração, não reconhecerem Jesus como seu Salvador, e agora Jesus vem e como é que fica tais pessoas? Um sofrimento terrível e deplorável para aqueles que resistiram à verdade do Senhor. Quem será arrebatado? Estou falando do meu livro, viu? Aqui, a Escatologia Bíblica. Quem será arrebatado? Todo crente lavado, remido no sangue de Jesus. Aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus. Aqueles que se guardarem e derem fruto, esses serão arrebatados. Há muitos membros das igrejas que não serão arrebatados, porque são apenas membros que ainda não nasceram de novo. Seus nomes nunca foram escritos no livro da vida. Nós temos um exemplo aqui em João 3:3 de Nicodemos. Ele estava perto, mas não estava dentro do reino de Deus. Isso é muito perigoso. Se você fica ali com contenda, com mexerico, com coisas que não edificam, o tempo vai passando e ele vai perdendo a comunhão com Deus. Fica como as virgens loucas ficaram. Isso é muito sério, muito sério. Quais são os sinais que precederão o arrebatamento? Mateus 24, 32 e 33. Mateus 24, 32 e 33. Diz assim: e ele enviará... Não, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Ele está próximo às portas. Às portas.
Meu Deus. Quais são os sinais que precederão o arrebatamento da igreja? Primeiro sinal, aparição de falsos Cristo. Vamos ver Mateus 24, 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Nunca houve tanta falsificação como em nossos dias, né? Hoje se falsifica tudo, né? Marca de roupa, marca de relógio, né? A falsificação da fé, falsificam a palavra de Deus. Então, é muito difícil, né? Essas pessoas serão surpreendidas, porque a multidão que segue os falsos ensinos talvez seja maior do que aquelas que seguem o ensinamento correto da palavra de Deus. Porque o caminho largo é muito maior do que o caminho estreito. Também temos o outro sinal, nação contra nação, guerras e rumores de guerra. Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Falsos profetas, também temos a aparição de falsos profetas. Sempre houve verdadeiro e sempre houve falsos. Nunca deixe os verdadeiros por causa dos falsos. É mistério que isso aconteça. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, em vários lugares. Né? Então, e aparecerão falsos profetas. Falsos profetas. Glória a Jesus. Aqui, versículo de número 11. Versículo de número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É isso aí. É isso aí. Então, está na palavra de Deus que apareceria nos fins dos tempos muito ensinamento errôneo, e muita gente, né, seguindo esses senhores que ensinam a palavra com o fim de tirarem proveitos, né, posição social, ostentação, lucros fáceis, né, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Do evangelho, eles só querem os bônus, mas não querem os ônus. Degradação moral, sexo, droga, multiplicação da iniquidade, pecado com alta volúpia, né? Mateus 24, 12. Amor se esfriando das pessoas. As pessoas não amam mais umas às outras. E se levanta irmão contra irmão, escarnecem, deploram. Isso é muito difícil, né? E você vê as pessoas como vivem assim, se intrigando, brigando, sem paz no coração, né? Como esperar Jesus assim? Como esperar Jesus assim? Então, o amor se esfriando, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não diz que é o amor de todos, né? Graças a Deus que não é de todos, mas é de muitos.
de uma boa quantidade de pessoas, né? Glória a Deus. Pessoas correndo de um lado para outro. Correndo de um lado para outro. Daniel 12:4. Vamos ler Daniel 12:4. As pessoas inquietas, né? Turbadas, perplexas, como se algo estivesse para acontecer de maneira repentina. Então, a coisa é muito séria, mais do que nós pensamos. Vamos ler Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 4. Meus irmãos, só Jesus. Daniel 12:4. Irmão processando o outro, é verdade, irmão, é verdade. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Amós, capítulo 8, verso 11 e 12. Ainda convido os irmãos para nós lermos Amós, capítulo de número 8, Amós, capítulo 8, versículo, qual foi que eu citei? Capítulo 8 de Amós, versículo 11 e 12. Está aqui. Vamos ler? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Que coisa terrível. Meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude a viver no meio dos crentes, sem nos atritar com ninguém, né? Vivermos uma vida sóbria diante de Deus, esperando Jesus voltar a qualquer instante. Nossa guerra é contra o pecado, é contra os demônios. Não queremos guerra com ninguém de igreja, ninguém. Nossa guerra é contra o mal. Isso sim. A multiplicação da ciência, Daniel fala, e a ciência se multiplicará. Dias de Noé, casavam, andavam sem casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Apostasia generalizada. 1 Timóteo 4 e 1. Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cada um guarde sua alma. 1 Timóteo 4, verso 1. Está aqui. Glória a Jesus. Mas o Espírito aqui com letra maiúscula, Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Apostasia religiosa, marque isso e guarde também. Apostasia religiosa, ela traz três coisas. Inversão dos valores, a quebra dos paradigmas e a remoção dos marcos antigos. Essa é a apostasia religiosa que nós estamos vendo em todo o arraial evangélico. Inversão de valores,
quebra dos paradigmas e remoção dos marcos antigos. Que Deus nos ajude a sobrevivermos os dias maus. Outro sinal da volta de Jesus, o retorno dos judeus à Palestina. O retorno dos judeus à Palestina. Jeremias, capítulo 32. Vamos ler, minha gente. Jeremias 32. Glória a Jesus. Versículo 36 a 42. Jeremias 32, de 36 a 42. Podemos ler? Jeremias 32, versículo 36 ao 42. Agora, por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Glória a Jesus. Aleluia. E lhe darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Aleluia. Verso 42, o regresso dos judeus, que coisa linda. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Palavra de Deus se cumprindo a cada dia. Palavra do Senhor se cumprindo. Como eu gosto de fazer a leitura da Bíblia. Meu Deus, faz com que as pessoas tenham prazer em ler a Bíblia. Voltar. A palavra de Deus é viva e eficaz quando a gente lê. Não há como segurar as lágrimas. Aleluia. Ele está dizendo que trará todo Israel de todas as terras para a Palestina, para Jerusalém. Vamos ler ainda Amós. Como coisa linda a palavra de Deus, meu Jesus. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Aleluia. Amós, capítulo de número 9. Está aqui. Versículo 14 e 15. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura e perfeita. 9, 14 e 15. É a palavra de Deus. Vamos ler. E removerei o cativeiro do meu povo Israel. Removerei o cativeiro do meu povo Israel. Versículo 14 de Amós 9.
reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Quer se ostentar contra a palavra de Deus, meus amigos? Se ostentem. Eu fico com a palavra do Senhor. Eu não fico com argumentos. Eu não fico com argumentos filosóficos de seu ninguém. Não ando pela cabeça de seu ninguém. Eu ando pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse, está dito. Plantarei o meu povo na minha terra e não mais se apartarão. Após 1878 anos sem pátria, eles voltaram no dia 5 de maio de 48. Aleluia. Porque a palavra de Deus falou. Porque a palavra de Deus falou. Então, tem que se cumprir o que Deus falou na sua palavra. Aleluia. Eu creio na Bíblia, senhores, como palavra de Deus. Eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Se alguém não crê, é problema de alguém. Isso não altera o caráter de Deus em nada. Em nada. Meus queridos e amados irmãos, eu acho que nós vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui, agradecendo a Deus. Depois nós vamos continuar. O próximo assunto aqui é o Tribunal de Cristo, deste livro, né? Isso aqui é um livro, um estudo de escatologia bíblica que nós estamos dando. Glória a Jesus. Se alguém se interessar, se você gostou do estudo que eu dei agora, foi muito simples, né? Falamos sobre o arrebatamento da igreja e suas consequências. Então, se vocês gostarem do assunto, como o pastor Marcos está ali, Atalaia, meu grande verdade, reverendo. Então, nós ficamos, pastor Marco, com a palavra, nós somos conservadores da palavra de Deus. Não interessa o que as pessoas venham a dizer. São 52 anos pregando esta palavra, não posso retroceder por filosofia de ninguém, de ninguém, de ninguém. E quero terminar os meus dias com meus irmãos em Cristo que também amam a palavra de Deus, em paz com o Senhor. Como faço para adquirir esse livro? É muito fácil. É muito fácil. É só você ligar para mim. São 2 livros. Ó. Esse aqui que eu ministrei agora e esse aqui, Desvendando os Mistérios do Apocalipse. Tá vendo? Esse aqui é grosso. São 300 páginas. Desvendando os Mistérios do Apocalipse. São 2 exemplares. Esse é o que eu trouxe a palavra agora para os irmãos. Viu? São 2 exemplares. Os irmãos que quiserem adquirir, glória a Jesus, ligue para mim. Vou colocar aqui o meu telefone. 83, o código aqui da Paraíba, viu? Aí você vai colocar 96 11 48 75. Se vocês puderem me ajudar, aí, também colocando aí esse telefone, 96 11 48 75. E também compartilhe esta live. Tá aí, meu filho. 83 96 11 48 75. Compartilhe esta live. Nós já estamos com quase 1.500 pessoas aqui conosco, nos prestigiando, né? Nos prestigiando.
E aqui a Sandro colocou ali, disse que adquiriu o livro. Amém, Sandro. Obrigado, Sandro Gomes. É o pastor Sandro, nosso grande filho, nosso amigo. Raquel Almeida. Deus abençoe. Raquel, Marcelo Couto, Cláudio Campos, pastor Marcos Atalaia, meu grande amigo, colocou ali também para me ajudar o número do telefone, que aí mando pelo correio. Olha aqui, isso aqui é um pacote de pedido, né? Que manda pelo correio e chega na sua casa. Chega na sua casa. Glória a Deus. Quando você ligar para mim, eu mando um folder para você, muito bonito, e lá tá os valores, tá tudo direitinho, viu? Pix, tudo direitinho, para você fazer a sua compra. Essa live vai ficar salva, assim. Deus abençoe Tânia, José Franco, glória a Deus. Apóstolo Osiel Miguel Silva, Deus abençoe, apóstolo. Leandro, Enio, Wellington Freitas, Fábio Andrade, Deus abençoe. Edivânio Paz. Edivânio, está no folder. Quando você ligar para mim, eu mando o folder para você, lá está tudo discriminado, os valores. Viu? Glória a Deus. Obrigado, reverendo Apolo. Diniz Samuel, Francisco Assis. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que consideram a gente. Muito obrigado pelo respeito e pelo amor que vocês me devoltam. Claudion César, meu amigo, está aí. Deus abençoe, pastor. Claudion, grande amigo, um amante da palavra de Deus, um amante da palavra de Deus. Jonatas Feitosa, vou adquirir. Amém, Jonas. Cláudio Campos, Ronaldo Ferreira, Wagner, Elizabeth, Deus te abençoe, Elizabeth. A você e sua família, obrigado por ter tanto nos ajudado em nosso ministério, divulgando as nossas lives. Muito obrigado. Glória a Deus. Marcelo Fabrício, Juan Alves. Não dá vontade de terminar, não, porque vocês são pessoas muito queridas, né? Que eu amo muito, todos vocês. Eu dou graças a Deus por ter vocês sempre conosco, nos honrando, né? Prestigiando a gente. Glória a Jesus. Os espirituais que ainda amam a palavra de Deus. Genivaldo Assis, eu vou comprar. Tá bom, Genivaldo. Liga para nós, 83 9611 4875. Lembrando também aos irmãos que nós temos um curso de escatologia bíblica em nossa plataforma, na Hotmart, viu? Um curso de escatologia bíblica. 35 aulas de escatologia bíblica. Como é que eu faço para fazer esse curso? Fácil. Vou lhe passar agora o site www.pastornapoleãofalcão.com.br. Pronto. www.pastornapoleãofalcão.com.br. Entra na plataforma e faça o nosso curso de escatologia bíblica. Sebastião Alves, lhe acompanho há 30 anos. Muito obrigado. Glória a Deus. Carlos Pimentel, ouço sempre, pastor, obrigado. Melquíades, daqui de Colombo. Colombo deve ser lá em Curitiba, né? Késia Matos, Fábio Andrade, colocou aí o site do nosso curso de escatologia bíblica. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Rogério Sutério, de Manaus, Elizabeth, Deus abençoe a todos aqui nesta live, amém. Fábio Ferreira, tenham paz, tenham alegria, tenham gratidão a Deus no coração, continue servindo ao Senhor com amor, com carinho. Obrigado, Marcela Couto, Deus abençoe grandissimamente a vocês. Estou esperando a sua ligação para a aquisição dos nossos livros e também o site
para adentrarem na plataforma do nosso curso de escatologia bíblica com 35 aulas. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Às 11 horas eu voltarei no Instagram, em uma live com o pastor Ferreirinha, que é o secretário da Convenção Geral, e o pastor Esdras Moab Esdras. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus abençoe a todos vocês. Vou terminar a nossa live e que Deus guarde a todos vocês e que a presença de Deus se manifeste em todas as vossas vidas e famílias. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos. Boa noite, em nome de Jesus.